Rio, pessoal voltando, tá? 2 minutinhos aí para todo mundo entrar, a gente continuar. Paramos na questão 12, né? Vamos fazer a partir da questão 13 e eu espero que a gente consiga terminar. Lembrando, gente, que quando terminar essa segunda parte da live, 5 minutinhos, eu vou lá na bio, vou tirar o PDF que eu coloquei para vocês sem comentários e vou colocar o PDF todo comentado bem bonitinho para vocês, tá bom? E quando eu falo comentado bem bonitinho, gente, é porque tá bem bonitinho mesmo. Vou já mostrar pra vocês como é que eu comento uma questão, tá? Porque eu não comento questão, eu dou um show. Modéstia à parte. Né? A gente tem que se gabar do que é bom mesmo, né? Opa, voltando da questão anterior. Questão 12, ficou alguma dúvida? Não, a 12 tá corretinha, tá? E como ele coloca assim, ó, dose de finanças. Em lugar do anteriormente definido na 4.320, é isso mesmo. Porque foram portarias posteriores, né? Portaria 163 de 2001, que trouxe novos modelos de classificação, tá certo? Lembrando que até 2015, para a Receita, por exemplo, a gente tinha o COERAS. Categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Ou seja, só a partir de 2016 o governo começou a trabalhar com a nova classificação da Receita, tá certo? Então, por isso que ele fala, em lugar do anteriormente definido na 4.320, então vieram portarias posteriores que alteraram a classificação por natureza, tanto da Receita como da despesa, tá certo? Dose de finanças públicas. A LOA desse ano só veio até modalidade. Para todos os gastos, para a tecnologia da informação também, aqui a gente detalhou. Mas a LDO também fala isso, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha, mas a própria LDO traz no seu texto. A anterior que falava da TIC, né? Tá. Mas se você pegar o texto da LDO, ele pede para detalhar até o máximo. Manual técnico de orçamento também fala isso, tá certo? Então se descumpriu aí é outros 500. Demais. Já que tu falou nisso, deixa eu até pegar o MTO aqui, para eu te dizer exatamente qual é a página, qual é o capítulo, para não deixar nenhuma brecha em branco. E para tu também dizer que eu não estou inventando isso, né? Só um minutinho. Só um minutinho, é o tempo que o pessoal volta. Estamos na questão 12 e vamos para a 13, tá? O elemento é o 40, é o que eu falei mesmo. Foi estranho. No governo federal veio até modalidade. Sim, é isso que eu tô falando. Eu tô procurando a passagem do MTO exato que traz. O elemento é o 40. E esse eu sei porque é novidade. Ó, no Manual Técnico do Orçamento, você pega a página 165. Ele traz as despesas de tecnologia da informação detalhada até o nível de subelemento. Tá certo? A prática você tá vendo que é outra. Mas anota aí. Manual Técnico, MTO 2021, página 165. Exatamente. Mata a cobra e mostra o pau. Tu trabalha onde, Doses? Enfim. Vamos lá, questão 13. 13. 12 correta, tá? 13. Auxílios para equipamentos e instalações e auxílios para inversões financeiras são caracterizadas como transferências de capital. Professor, não lembro mais não. Gente, copiado e colado da Lei 4.320, tá? E eu coloquei essa questão, gente, de propósito. A questãozinha tá correta. Por quê? Quando você trabalha o grupo de natureza da despesa, a Lei 4.320, ela traz investimento
inversão financeira e transferência de capital. Se você pegar a classificação por natureza da despesa hoje, você vai ter nas de capital investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Então, essa amortização da dívida que a gente usa hoje, ela meio que mescla o que é chamado na 4.320 de transferência de capital. Mas para 4.320, auxílio para equipamento e instalação e auxílio para inversão financeira, elas entram dentro de transferências de capital, tá certo? Deixa eu mostrar como foi que eu comentei, que eu disse para vocês que ia mostrar como é que eu comento o PDF, né? Que eu não comento não, dou aula, tá? Ó, eu faço bem bonitinho pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembrando que eu vou colocar esse material comentado depois da live lá na bio, tá? Ó, eu coloco bem bonitinho a questão 13. Comento aqui. Faço um esquema, ó, pra vocês. Ainda mostro, ó. Auxílios para equipamentos e instalações e auxílios para inversões financeiras. Estão dentro de transferências de capital. Lembrando que hoje a gente não usa mais transferência de capital, não em decorrência da Lei 4.320, mas portarias, né, mais novas alteraram. Hoje a gente tem a amortização da dívida, tá certo? Questão 13, correta. 14. Inezinha, Afonso, que está entrando agora. Lembrando que a gente já está na segunda parte da live, tá? Já tivemos uma hora de aula, vamos para mais uma hora. 14. Quero ver vocês participando agora. O que vocês acham? 14. Consideram-se outras receitas de capital recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas com investimentos ou inversões financeiras, independentemente de contraprestação direta a quem efetuou essa transferência. Certo ou errado? E aí, Lucas Maciel? Quanto tempo, hein? Sumiu. Casou, né, meu filho? Casou, sumiu. Só te via lá no Prime, nem isso mais. Gente, 14 tá errada. A definição que eu coloquei na questão não é de outras receitas de capital. Na verdade, são transferências de capital. Cuidado. Peguei a definição tanto da 4.320 como do próprio MTO. Então, para estar correta, não é você trocar outras receitas de capital e trocar por transferência de capital. Outras receitas de capital, eu vou trazer o texto correto para vocês. Outras receitas de capital são compostas por receitas cujas características não permitam o enquadramento nas demais, tais como resultado do Banco Central, remuneração das disponibilidades do Tesouro, entre outras. O MTO traz todas as despesas que são alocadas lá, ou todas as receitas, né, que estão alocadas dentro de outras receitas de capital. As principais, as que mais caem em prova, eu já coloquei no material comentado. Resultado do Banco Central, remuneração das disponibilidades do Tesouro. Tá? Então a questão 14 está errada, porque não são outras receitas de capital. A definição da questão é de transferências de capital. 14, errada. 15. Um dos objetivos da programação orçamentária e financeira é manter o equilíbrio entre a receita e a despesa, de forma a prevenir insuficiências de caixa. Questãozinha mais tranquila, né? A gente respirar. É isso mesmo, gente. Programação orçamentária e financeira, a gente trabalha... Se você for pegar, assim, professor, na legislação, onde é que eu acho programação orçamentária e financeira? Você vai na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 8º, né? Primeiro, artigo 8º e artigo 9º. Trabalha tanto com programação financeira como limitação de empenho. Então, você fazer a programação financeira é aquela publicação do cronograma mensal de desembolso, que tem que ser feita até 30 dias após a publicação do orçamento, tá? Então lembrem-se, logo depois que a LOA é aplicada, publicada, o Poder Executivo tem até 30 dias para fazer quem? Publicar a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Lembrando que a programação financeira do ente, quem faz é o Poder Executivo, é ato do Executivo. Depois que o Executivo faz a programação financeira para o ente,
Aí vem os demais órgãos, né, os poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Defensoria Pública, Ministério Público. Aí cada poder vai fazer o seu cronograma mensal de desembolso. Então, primeiro vem a programação financeira do Executivo, em parceria aí com a Cefaz nos estados, né? E depois vem o cronograma mensal de desembolso. Então, isso é uma das finalidades da programação financeira. É manter o equilíbrio entre a receita e a despesa, tá certo? Lembrando, gente, que o próprio Manual Técnico de Orçamento, ele traz os benefícios dessa programação financeira. Dentre eles, o que mais cai é permitir um maior equilíbrio entre receita e despesa. A outra, estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o exercício. Estabelecer um cronograma de compromissos, empenhos e de liberação, pagamento de recursos financeiros para o governo. Cumprir a legislação orçamentária, cumprir a LRF, cumprir a LDO, cumprir as instruções normativas, cumprir as portarias, tá certo? E assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício, tá certo? Tudo isso, gente, é benefício, são características da programação orçamentária e financeira. Para você ter tudo isso que eu li para vocês, Manual Técnico de Orçamento, tá? Lembrando, esse simulado eu peguei pesado na doutrina e no MTO. E é assim que a CESP vem trabalhando, tá certo? Como eu disse para vocês na live passada, você quer chorar com a CESP, pega a prova de AFO do STJ de 2015 para analista judiciário, área administrativa. Gente, ela pegou definição do manual de elaboração do PPA. Ela pegou trecho da LDO da época, LDO 2015. Ela pegou trecho da LOA. Ela pegou trecho do MTO. Gente, a CESP pegou pesado nessa prova, tá? E eu tô achando que ela vai vir com tudo no TCDF, no TCU, no Senado. Pode esperar, gente. Nessas próximas provas dela, ela vai vir descendo lenha na prova de AFO. Como ela fez no TJ do Amazonas. Eu tava até comentando esses dias, que assim, gente, eu não comentei essa prova e não coloquei para os alunos. Eu esqueci do TJ Amazonas total. Mas eu tava vendo umas questões de contador, questões bem pesadas. Então eu vou comentar na semana essa prova e vou colocar gratuitamente no Drive, tá certo? Então, questão 15, correta. 16. Participem aí, gente. Dê uma forcinha. 16, certo ou errado? Vamos lá. A execução orçamentária representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo orçamento público. Certo ou errado? Comente sua resposta, né? O negócio ruim quando vinha na prova, né? Perguntava e ainda vinha assim, justifique sua resposta. Ou que eu tinha muito ódio. Pois pronto, eu quero gabarito e eu ainda quero que vocês justifiquem. 16, certo ou errado? Certo, Elizabeth. Por quê? Bora, dá a cara a tapa. Rio, errada. Por quê? Doses de finanças, certo. Por quê? Gente, presta atenção. A questãozinha tá errada. Olha a maldade da minha questão. Presta atenção. O que um chifre não faz? Gente, execução orçamentária é você trabalhar com dotação aprovada na LOA. Execução financeira é você trabalhar com recurso. Olha a maldade da questão. A execução orçamentária representa a utilização de recursos financeiros. Não. A execução financeira. Presta atenção. A execução orçamentária, a gente trabalha com dotação aprovada na LOA. Olha, gente, levem para a prova o seguinte. Pode existir dinheiro em caixa e eu não poder gastar aquele dinheiro. Por exemplo, pode ter um excesso de arrecadação, sei lá, e eu não poder gastar eu não poder investir aquele valor em determinada despesa porque não existe dotação aprovada previamente para aquela despesa. Então, pode existir dinheiro em caixa, mas não existe dotação orçamentária. Ou seja, orçamento e financeiro são coisas diferentes. Do mesmo jeito que pode ter dotação orçamentária e eu não poder fazer pagamento porque eu não tenho financeiro. Tá? Então lembre-se, gente.
Para ocorrer as etapas da despesa, liquidação e pagamento, eu dependo do caixa. Eu dependo da arrecadação. Se eu tenho dinheiro em caixa, eu posso liquidar e pagar. Se eu tenho financeiro, eu liquido e pago. Isso é execução financeira. Execução orçamentária, gente, é tudo lindo. Execução orçamentária é a LOA. É o que eu digo, gente, a execução orçamentária é só a LOA, velho, no papel. A cor mais linda quando aprova. Tudo bonitinho. Receita igual despesa. O equilíbrio sendo cumprido. Aquilo ali, gente, é orçamento. Orçamento, gente, é uma mera folha de papel. Execução financeira é outra história. Eu tenho dinheiro em caixa, eu tenho arrecadação suficiente. Se eu tenho, sim, aí eu posso liquidar e pagar. Então a questão está errada porque ela fala a execução orçamentária representa a utilização de recursos financeiros. Não. Quem trabalha com utilização de recursos financeiros é a execução financeira. São coisas diferentes. E eu sempre entro nesse assunto quando eu falo de descentralização. Porque a gente tem descentralização de créditos e descentralização de recursos. Quando a gente fala de descentralização de créditos, eu tenho provisão e destaque. Quando eu falo de descentralização de recursos, eu tenho repasse e subrepasse. Então vejam a diferença entre orçamento e financeiro. Com a emenda constitucional 95, tornou-se comum ter financeiro e não ter dotação. Também, viu, Doses? Também, mas assim, muitas vezes, na verdade, por exemplo, agora em época de pandemia, pelo menos aqui no tribunal, a gente, não sei se vocês estão acompanhando os sites de notícias, aqui no TJ da Bahia, tivemos uma economia de 100 milhões, desde que quando começou, porque eu trabalho na diretoria de programação e orçamento do tribunal. Então, a gente, desde março, abril, a gente começou uma limitação de empenho mesmo severa. Conseguimos cortar muita coisa, né, por conta da queda de arrecadação. Então, na verdade, o nosso problema não foi o que tu falou, não. Na verdade, a gente estava com problema, era de financeiro. Não era nem de dotação. Tá? Até porque a dotação estava toda bonitinha na lei publicada. O problema agora decorrente da pandemia... Não estou falando da emenda constitucional 95, estou falando da pandemia. O problema agora é faltar dinheiro em caixa, né? É financeiro o nosso problema aqui, tá? Eu também, na SOF. Meu sonho, ó, trabalhar na SOF, quem dera. Passar no Senado aí, trabalhar na comissão lá, me chamar pra SOF, eu tô indo. Professor, deixa de sonhar? Tô sonhando mesmo, mas menino. Questão 16 errada. 17. Questãozinha de conta. Bora? Gente, 10h30 da noite, o professor mandando eu fazer conta. Bora? Gente, tranquila. Só somar e diminuir, tá? 17. Situação hipotética. Determinado ente da administração pública que necessita da abertura de um crédito especial dispõe dos seguintes dados. Olha os dados aí. Gente, questãozinha clássica de créditos adicionais. Essa questão já é mais cara de FCC, tá? Cara de FCC. CESP cobra pouco isso aqui. Vez ou outra ela coloca nas provas de contador, em analista, área administrativa, mas assim, não é muita praia dela não. Tá? Essa aqui é mais cara de FCC. Então é a questão clássica de você saber o que é crédito adicional e você saber quais são as fontes possíveis. E a FCC adora que você calcule as fontes, façam os abatimentos, tá certo? Então vamos lá. Então, o que é que a administração tem na minha situação hipotética? Diferença entre a receita realizada e prevista de 700. Ativo financeiro no balanço patrimonial do exercício anterior de 1.000. Passivo financeiro no balanço patrimonial do exercício anterior de 340. Créditos extraordinários abertos no exercício 230. Créditos adicionais reabertos 100. Olha o que a questão está dizendo. Nessa situação, a margem para a abertura de crédito especial de 1.130. Gente, não tem para onde correr. Se você não sabe quais são as fontes e o que abater de cada fonte, você erra a questão. Não adianta fazer conta porque você não vai chegar nesse número aí, tá? Mas vamos lá, passo a passo. E no simulado comentado está bem mastigadinho para vocês. Vou já mostrar, tá? Vamos lá. Primeiro, o que é a diferença entre a receita realizada e receita prevista? É o excesso de arrecadação. Então, nós temos um excesso de arrecadação de 700. Precisamos deduzir alguma coisa do excesso de arrecadação? Sim.
a gente tem que deduzir os créditos extraordinários abertos no exercício. Então, dos 700, você vai tirar 230. Então, a gente só tem aí de excesso 470. Segura os 470. O que é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro calculado no balanço patrimonial do exercício anterior? Isso aí é o superávit financeiro. Então, você vai pegar 1.000 menos 340. Você vai ter o que aí? 660. Desses 660, você tem que abater quem? 100 dos créditos adicionais reabertos do exercício. Então, você vai pegar 660 menos 100, que dá quanto? 560. Pronto. Agora você vai somar 560 com 470. Aí sim, você vai ter o limite máximo para abrir o crédito especial. A soma, gente, dá 1.030. A questão diz que é 1.130 por R$100. Você erra essa questão, tá? 17, errada. Olha como tá bonitinho o PDF comentado. Deixa eu me gabar aqui um pouquinho. Questão 17. Lembrando que vocês vão ter acesso a esse PDF, tá? Coloco aqui as fontes, o que deve ou não ser deduzido. Faço todas as continhas bonitinhas aqui pra vocês, ó. Diferença, valor, as deduções, o resultado. Sou a mãe, né? Diga aí. 17 errada. Alguma dúvida até aqui? 18. 10h30. Vamos até 11h10, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Temos tempo, tá? Vamos até 11h10. Coloca coraçãozinho aí, porque no YouTube aparece bem bonitinho, gente, um monte de coração. Pro pessoal achar que eu sou, né, popular. 18. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é o documento que define todo o processo de gestão dos recursos públicos. Certo ou errado? O que é que vocês acham dessa 18? A LOA é o documento que define todo o processo de gestão dos recursos públicos. Vocês acham forçada essa questão? CESP já cobrou, tá, gente? Lembrando, CESP já cobrou uma questão muito parecida em 2015. Lembra-se, gente? 2015 foi o ano que o examinador levou chifre também. Porque só prova difícil as provas de 2015. Pode pegar aí, tá certo? A questão 18 tá errada, gente. Ela não forçou a barra, não. Lembrem-se, quem é que traz receita e despesa? Quem é que traz recurso? É a LOA. É a LOA que traz a previsão de receita e a fixação de despesa. Então, de fato, é a LOA, é o documento. LOA é o próprio documento que define o processo de gestão dos recursos públicos. Lembrem-se que a LDO ela não traz recurso em si. A LDO ela traz as metas. A LDO ela orienta a elaboração da LOA. A LDO retira as prioridades do PPA para orientar a LOA. Ela trabalha com as despesas de fomento, tá certo? Com renúncias de receita. Quem bota realmente a mão na massa, receita, despesa, recurso, é a LOA. Então a LOA é o próprio documento que trabalha todo o processo de gestão dos recursos públicos. Tá correta, tá certo? CESP já cobrou isso em 2015, só de uma maneira diferente. Eu só fiz reorganizar a frase, tá certo? Questão 18, correta. E aí, como estamos de gabarito? Temos 18 questões. Se você tiver acertado umas 10, 11, você tá super bem, tá? Porque as questões estão difíceis. Eu coloquei para eu mesmo errar. 19. Vamos começar as questões de LRF. Pra fuder logo de vez, tá? Alguma dúvida até a 18? Vamos lá, 19. Com fundamento nos princípios e nas normas emanadas da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens seguintes. 19. Um parlamentar que pretenda apresentar projeto de lei estendendo por mais um ano as isenções destinadas a determinados setores deverá, entre outras exigências, apresentar a estimativa dos gastos correspondentes ao período
ao período correspondente, introduzir disposição que compatibilize a isenção com a lei de diretrizes orçamentárias. Professor, já me perdi na leitura. Não sei nem do que diabo é que a questão está falando. Gente, a questão está falando da renúncia de receita. Renúncia de receita, você vai ter onde? Renúncia de receita, está lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Renúncia de receita, gente, você vai trabalhar com... São benefícios, remissões, anistias, subsídios, isenções que o governo vai dar para determinados setores, ou seja, para ser considerado renúncia de receita, ela não pode ser uma renúncia de caráter geral. Porque se você dá um benefício para todo mundo, isso não é renúncia de receita. Tem que ser de caráter não geral, ou seja, só para determinados setores. Então, quando o governo oferece uma renúncia, oferece um benefício, uma anistia, um subsídio, ele tem que atender aos dispositivos da LDO. Quais são os dispositivos lá do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Primeiro que ele tem que atender ao que a LDO está dizendo. Então ele tem que atender os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrem-se, a LDO de todo ano, ela vai trazer dispositivos no que diz respeito a renúncias de receitas. Lembram que lá na Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º, diz lá, a LDO vai dispor sobre metas e prioridades, orientar a elaboração da LOA, dispor sobre alterações na legislação tributária. Onde tem alteração tributária, gente? Renúncia de receita. Então lembrem-se que, para se conceder uma renúncia de receita, o poder público tem que atender aos dispositivos da LDO. Tem que ter a estimativa do impacto do exercício em que vai se dar aquela renúncia e mais 2 exercícios. Ele tem que cumprir mais esse requisito. E tem que cumprir a pelo menos um dos 2 a seguir. Quais são os 2? Ele demonstrar que aquele benefício, que aquele subsídio foi considerado na estimativa da LOA, ou ele ir por outro caminho. Ele mostrar medidas de compensação. Medidas de compensação essa que podem ser dadas, por exemplo, por aumento de receita. Tá certo? Então, para ele conceder uma renúncia de receita, não basta que ele coloque um dispositivo no projeto de lei para que aquele dispositivo mostre que o que ele está fazendo está de acordo com a LDO. Não, faltam vários requisitos. Qual é o outro requisito? Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no ano em que vai se dar o benefício e mais 2. E pelo menos um dos 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos? Demonstrar de que essa renúncia foi considerada na estimativa da receita da LOA e que não vai afetar as metas do anexo de metas fiscais, ou estar acompanhadas de medidas de compensação. Então ele tem 2 opções aí, tá certo? Então a questão erra ao afirmar que basta que ele mostre esse dispositivo estar conforme a LDO. Não, ele tem que seguir mais uma série de requisitos, tá certo? Gente, esse tipo de questão CESP cobra desde 2018, tá? Ele dá uma situação e diz que basta aquilo, é suficiente aquilo. Cuidado com a palavra suficiente. Quando ele diz que é suficiente uma coisa, ele está desconsiderando que as outras não precisam. Agora, se a questão diz que é necessário só uma das coisas, ele não está descartando as outras. Por exemplo, olha aí. Se eu digo assim, para você passar no concurso, você precisa estudar por videoaula, estudar por PDF, resolver questão. Aí eu elaboro uma questão do seguinte. Para você passar no concurso público, é necessário, né? É necessário que você estude por videoaulas e resolva questões. Para a CESP, gente, isso está certo. Ela não disse somente, ela disse que é necessário. Ela não disse que é somente necessário, é necessário exclusivamente. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Agora, se a CESP diz assim, para você passar no concurso, é suficiente que você estude por PDF e resolva a questão. Aí já está errado. Porque ela está dizendo que é suficiente que você faça 2. Quando, na verdade, você tem 3 passos a se cumprir. Estudar por videoaula, estudar por PDF, resolver questão. Se eu digo que é necessária 2, tudo bem.
Eu não estou dizendo que é necessária só essas duas, que não existem outras. Agora, se eu digo que é suficiente duas, aí eu estou errando. Por quê? Porque existe outro requisito. Cuidado que a CESP derruba muita gente boa com essa palavra, necessário e suficiente. Às vezes o aluno sabe todos os requisitos e erra porque a banca coloca necessário, suficiente. Tomem cuidado com isso, tá? Questão 19, errada justamente por isso. 20. O principal motivo da elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a dívida pública, em especial a dívida interna. Gente, de onde foi que tu tirou isso? Essa questão, ela é mais direito financeiro, tá? Não deixa de ser AFO. Então, quem faz prova de magistratura, analista judiciário, área judiciária, às vezes no edital traz direito financeiro. Quem faz prova para auditor, tem direito financeiro. Às vezes, dentro do edital de direito financeiro, vem só matéria de AFO. Mas o direito financeiro, eu digo assim para os alunos, ele é um pouco mais doutrinário. O direito financeiro, ele trabalha com endividamento público, ele trabalha com empréstimo público, o direito financeiro trabalha com federalismo fiscal, o direito financeiro trabalha com os motivos que levaram à elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então tem muita doutrina que envolve o direito financeiro. É como se o direito financeiro fosse mais amplo do que a AFO. Tá certo? Então essa questão, ela vai mais a fundo no que motivou a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. E de fato foi o endividamento público. Então lembre-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar de 2000, né? Lei complementar número 101 de 2000. Então o que motivou de fato foi realmente o endividamento público. Vejam que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela busca quê? Uma responsabilidade na gestão fiscal. Vejam que vocês têm, a gente tem a partir de 2000 o controle da despesa com pessoal, a gente tem uma série de vedações, a gente tem limite prudencial, a gente tem limite máximo, a gente tem limite ultrapassado, a gente tem sanção de não poder receber transferência voluntária. Então, uma das motivações para a criação da LRF foi justamente o autoendividamento público, seja dívida pública interna como externa, tá certo? Isso você encontra em qualquer livro de doutrina, seja Giacomoni, seja Agostinho Paludo, tá certo? É a primeira frase do capítulo de LRF, a gente já começa com isso. E eu coloco também no meu material, tá? Então a questão 20 está correta. Respira. 21. Estamos terminando. Alguma dúvida, gente? Temos meia hora para 5 questões. Dá tempo, tá? Preciso dar uma respirada aqui. Agora eu acelerei. Total. Me empolgo, viu? Gente, por isso que quando eu tô dando aula presencial, os alunos da noite, eles já sabem. O bichinho leva comida, já avisa que vão chegar tarde em casa. Porque quando eu dou aula aqui em Salvador de 7 às 10, eu termino a aula 10 para as 11. Toda vez. Quando eu vou pro Prime em Fortaleza, se eu tenho uma aula de 8 a meio-dia, eu termino a aula 1 da tarde. É fato, certeza. Se minha aula é de 8 às 11, eu termino meio-dia. Então, quando eu pego, gente, quando eu desembesto, né, como a gente fala, quando eu desembesto, gente, eu tenho fim não. Leão, descobri que tenho que estudar mais. Sempre, sempre. Pega esses meus simulados aí, detona nos comentários, tá? 21. O relatório de gestão fiscal deverá contar, de acordo com as circunstâncias, com justificativas para as frustrações de receita e especificar as providências adotadas em matéria de fiscalização e cobrança dos créditos da Fazenda Pública, assim como em matéria de combate à evasão e à sonegação. Professor, não entendo mais nada. Gente, eu só troquei os relatórios, tá? Essa questão fala do REU, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Eu troquei pelo Relatório de Gestão Fiscal. Gente, Relatório de Gestão Fiscal basicamente vai trazer um demonstrativo com despesa de pessoal, dívida pública, operação de crédito no caso do Poder Executivo. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária vai trazer receita corrente líquida, tem atribuições diferentes. Então a questão 21... você só troca onde tem relatório de gestão fiscal, você coloca relatório resumido de execução orçamentária.
Professor, onde é que eu encontro isso? Artigos 52 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cuidado, gente. CESP e FCC adoram trocar atribuição do RGF e coloca réu. Ou coloca a atribuição do réu e diz que é RGF. Tá certo? Cuidado. Questão 21 é errada porque não é RGF, é o réu. Você trabalhou com a Giovana, trabalha até hoje. Até hoje trabalho com a Giovana. Ela não tá mais no Prime, mas a gente tem alguns projetos. Que ela tem um site, né? E eu tô sempre envolvido aí nos projetos dela. No curso mesmo dela de administração em 10 semanas, eu disponibilizei para os alunos dela o meu PDF, tá? Então, 21 errada. 22. O rol de objetivos trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal é exemplificativo. Isto é, vão além de buscar transparência na gestão fiscal, equilíbrio entre as receitas e despesas e transparência na gestão fiscal. Gente, tranquila, né? Facinha. Finalmente, mais uma questão fácil para dar uma respirada. É isso mesmo, gente. O rol de objetivos que estão ali elencados principalmente no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal é um rol exemplificativo, tá? Então, o poder público tem que buscar ações planejadas e transparentes que busquem a responsabilidade na gestão fiscal, o equilíbrio das contas públicas, a preservação do patrimônio público. Então, os objetivos da LRF, eles não estão ali todos localizados no artigo 1º. Então, você tem diversos objetivos ao longo do texto. Então, o que é que pode ser considerado objetivo da LRF? Controle das despesas de pessoal, preservação do patrimônio público, cumprimento das metas fiscais. Por quê? Porque a gente tem a limitação de empenho, artigo 9º da LRF. Então, gente, objetivo da LRF é um assunto bem amplo. Tudo que está no texto da LRF pode ser dito como objetivo. Então, é difícil vir uma questão para você marcar errada que diga respeito ao objetivo. Então, já é uma dica que eu dou. Se a questão trabalhar com princípios da LRF, objetivos da LRF, comece já achando que a questão está correta. Você vai procurar, o erro da questão, que dificilmente você vai encontrar. Por quê? Porque objetivo e princípio da LRF são rolos exemplificativos, não são taxativos, eles estão ao longo do texto, tá certo? Então, a questão 22 está correta. 23. Leão, aluna da Giovana. Giovana maravilhosa. Até eu sou aluno da Giovana até hoje. Estudo demais pelo material dela. Administração só estudo com ela. Obrigado. Gente, eu faço isso com o maior prazer. Se pudesse, eu ficava aqui até 1h da manhã, tranquilamente. Faço live mesmo. Tô fazendo menos porque eu tô organizando meu estúdio, tá? Vai ficar bem bonitinho. Então, gente, a partir do final desse mês, agosto, as minhas lives vão ser de respeito no YouTube, direitinho, com a minha tela pra eu riscar no chroma key, a cor bem bonitinha, tá? Não vai ser mais esse negócio aqui com essas plantas aqui atrás, com a minha sala toda desarrumada, não, tá? Então, a partir de agosto, eu vou fazer umas livezinhas mais profissionais e vou deixar disponibilizada. Vou gravar meu curso de casa, tá bom? Então, vou começar a comercializar meu curso em vídeo, que tá todo mundo pedindo. Professor, o teu curso em vídeo sumiu do Prime. Gente, sumiu porque tivemos muitas atualizações. E quando eu fui lá, eu não tive tempo de gravar. O estúdio estava sempre lotado. Geralmente, quando eu vou para Fortaleza, é final de ano, é no meu recesso. E, tipo, o curso também está em recesso. Então, não consegui mais atualizar o curso. Por isso que o curso lá saiu do ar. Mas eu vou gravar o meu curso em casa. Estou terminando o meu estúdio em casa. Então, a partir de agosto, eu acho que já vamos ter um curso novo, totalmente atualizado, 2020, de AFO. Tá certo? Daiane, jogo de luz é tudo. Tuts. É isso mesmo. Pior, né? Fica só o oi da goiaba aqui no óculos. Vamos lá concluir. Questão 23. É obrigatório a todos os entes da federação a ampla disponibilização de informações referentes a despesas. Nestas abrangidas, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa no momento de sua realização. Gente, questãozinha tranquila, tranquilíssima. Todas as lives que eu fiz com a Maria Antonizete, por exemplo, a gente sempre está fazendo live de questões comentadas, ela sempre trabalha bastante essa parte de transparência, porque ela vai ser auditora, né, da CGE,
Então essa parte é bem tranquila, gente. Quando você pega para estudar LRF, você vai estudar transparência, que é um tópico que vem em todos os editais, você tem que ir com a cabeça ampla. Você tem que ir com a idealização dos sonhos. Primeiro, você vai pegar os artigos 48, 49A. Do 48 ao 49A. Lá você vai ter os instrumentos de transparência, PPA, LDO e LOA, prestação de contas, parecer prévio, os 2 relatórios, que é o REL e o RGF, e toda a execução orçamentária, tanto no que diz respeito à receita e despesa, tem que ser disponibilizado em tempo real, nos sites, em meios eletrônicos, no momento da sua execução. Então, gente, levem isso para a prova, tá certo? Né? A execução orçamentária ela tem que ser disponibilizada pela internet, nos sites oficiais dos órgãos, no momento da sua execução, ou seja, tem que ter a publicação dos gastos, dos contratos, com o que a gestão está gastando. Tudo isso, gente, são medidas de transparência. E a LRF trabalha tudo isso. Tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a Lei Complementar número 131 de 2009. A Lei Complementar número 131 alterou a LRF, deixando ainda mais obrigatório, deu prazo para publicação, tá certo? Então a questão 23 está correta. 24. Magali, vai sair esse curso meu novo, gravado de videoaula, vai ser top. Vou comentar muitas questões, viu? Vai ser igual ao meu outro, só que atualizado, tá? Te descobri você no site da Giovana, tem material de Isso. Faça propaganda, viu? Divulgue aí, gente. Gente, pelo amor de Deus, vocês que estão aqui, vão lá no meu canal do YouTube, gente, porque Ave Maria, tem bem pouquinha gente. Eu queria os 8 mil, quase 9 mil que eu tenho aqui no Instagram, tudo lá no YouTube. Porque daqui um dia eu não vou botar nada lá, porque não tem lá. Tô fazendo drama mesmo. Vocês só querem saber da Anitta, da Ludmilla, da Cobra Venenosa, mas não vão lá no meu canal do YouTube, né? Se inscrever, seu bandicão. Foi ótima a última live no YouTube com a Maria Antonizete. Eu sempre tô fazendo com ela, viu, Elizabeth? Auditora, né, fi? A Maria Antonizete é ótima, a gente já fez muitas provas juntos. A gente está aprovado na mesma lista. Analista judiciário do TRF5, a gente está junto aprovado, né? Estamos esperando aí nomeação. Mas ela vai assumir CGE, tá? Então ela nem vai assumir o concurso que eu vou, não. Drama é comigo, né? Leão, me fala qual o canal, bota lá no YouTube. Professor Leandro Raviel, é o único, exclusivo, aquele lá da bochechona, sou eu mesmo. Tá? Só colocar lá no YouTube. Facinho, facinho. Se tiver com dúvida, vai lá na minha bio, clica lá no link, vai ter lá, canal do YouTube. Clicou, já abre lá e segue o meu canal. Todas as minhas lives eu tô colocando lá. Tô colocando muita aula gratuita lá, tá? Algumas aulas, por exemplo, gravadas do curso Prime, eu tô pedindo para eles e colocando lá a aula na íntegra, tá certo? Então eu tô colocando bastante. Tô alimentando mais agora o meu YouTube. Eu não mexia muito, não. De fato, eu tava trabalhando mais no Instagram, porque é aqui que tudo começa, né? E tentar levar agora o pessoal daqui para lá, tá? Questão 24, penúltima. O meio utilizado para adequar o crescimento das despesas obrigatórias de caráter continuado às metas fiscais é a margem de expansão dessas despesas. Professor, eu não entendo nada. Gente, onde é que eu vou encontrar isso? Preste atenção. Primeiro, o que são despesas obrigatórias de caráter continuado? São as DOCs. Despesa obrigatória de caráter continuado, você vai pegar o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa obrigatória de caráter continuado, primeiro, é uma despesa corrente que tem previsão para ser executada pelo menos por 2 exercícios, que vai gerar uma despesa continuada para o governo. Tá? Então, é uma despesa corrente que vai ter duração pelo menos de 2 anos, ou seja, para o governo é meio que uma despesa continuada. Observem, na vida de vocês mesmos, você tem um teto de gasto. Por exemplo, você tem financiamento de imóvel, você paga o financiamento de um apartamento e você paga o financiamento de carro. Você quer fazer um consórcio. Lembra, o gasto com o consórcio é um gasto de longo prazo, que vai ser maior do que 2 exercícios. Ou seja, na sua vida, o gasto com consórcio é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Então, para você não comprometer mais o seu salário, o ideal para você que já tem
financiamento de imóvel e financiamento de carro, é o ideal o quê? Já que é um gasto permanente, que vai durar muito tempo, ou você aumenta seu salário, ou você diminui uma despesa também continuada. Ou seja, o ideal é que você termine o financiamento do carro para depois fazer o financiamento de um consórcio de outra coisa, por exemplo. Ou seu salário aumente. Porque, por exemplo, você tem um salário de 1.000. Você tem 200 comprometido com financiamento de imóvel e mais 100 comprometido com financiamento de carro. Tá? Então, se você quer fazer mais um financiamento, ou seja, mais uma despesa obrigatória de caráter continuado, você vai comprometer ainda mais o seu salário. Então, a lei de responsabilidade fiscal traz para o governo uma série de requisitos. Você pode sim assumir uma nova despesa obrigatória de caráter continuado, desde que você faça um aumento permanente de receita ou uma redução permanente de despesa para compensar esse novo gasto permanente. Deu para entender aí? Lembrem-se, eu sempre falo isso para os alunos, não confundirem. Lá na renúncia de receita, a medida de compensação é só aumento de receita. Ou seja, para compensar um benefício fiscal que eu dei a determinado setor, eu só posso compensar aquilo por aumento de receita. Ou seja, redução de despesa não é medida de compensação para renúncia de receita. Quando eu falo de despesa obrigatória de caráter continuado, as medidas de compensação podem ser tanto aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa. Lembrem-se, não é uma redução momentânea. Olha o exemplo que eu dei. É o ideal que eu termine o financiamento do carro para começar o financiamento, né, com o novo consórcio. Ou seja, eu estou tirando uma despesa permanente para incluir outra despesa permanente. Eu não posso, por exemplo, vai sair agora uma bonificação. Os servidores vão ganhar durante 4 meses uma bonificação de R$500 a mais, uma gratificação durante 4 meses. Uma gratificação por eficiência, por exemplo. Então, se eu vou ter um aumento de receita por 4 meses, eu não posso assumir uma despesa permanente que supere esses 4 meses. Deu para entender? A lógica do governo é essa. Então, quando a lei de responsabilidade fiscal fala aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa, esse permanente, você vai ter que ler, é o seguinte, ele é permanente, mas não é para sempre. É pelo menos no prazo do que você está assumindo. Se você vai assumir uma nova despesa que vai durar 5 anos, o ideal é que você tenha um aumento de receita que segure as pontas durante esses 5 anos, ou você diminua uma despesa permanente que dure também esses 5 anos. Você não pode ter um aumento momentâneo. Tá, eu vou ter um aumento durante 1 ano e nos outros 4. Vou comprometer ainda mais, aumentar a dívida pública? Não pode. Então, o segredo para DOC, que é despesa obrigatória de caráter continuado, é que as medidas de compensação, seja um aumento de receita, seja redução de despesa, tem que ser em caráter permanente. O permanente não é para sempre. Tem que ser pelo menos no tempo da nova obrigação que você está adquirindo, tá certo? E isso é aprofundamento. Isso não está escrito lá na lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Leão, só paro de estudar afro quando ficar como você. Tá bem pertinho, viu? Siga aí os passos. Que é isso? Eu também estudo muito, gente. Isso aqui não tá enraizado não, viu? Não tá enraizado mesmo. Lembre-se que minha formação nem afro é. Eu sou formado em matemática. Eu sou matemático, comecei dando aula de matemática. Aí comecei a fazer concurso, assumir concurso de banco. Não quis mais nem trabalhar com matemática. Aí fui me especializando em orçamento. Que eu vi que era uma área que ninguém queria dar aula, nem os professores de contabilidade queriam dar AFO. Então eu fui assim, onde é que tem mais chance de eu ganhar dinheiro sem ser na sala de aula da educação básica? Tipo, ensino médio, ensino fundamental, não entro mais nem me pagando muito, gente. Peguei um ranço, né? Dar aula pra quem não quer nada, dou nada. Quero dar aula só em cursinho. Então eu fui pra uma área que eu via que eu tinha mais chance. Professor de matemática e raciocínio lógico tem em toda esquina, então eu fui pra AFO. E, tipo, foi paixão à primeira vista. Amei, comecei a estudar sozinho, fiz especialização e tá aí, tá? Última questão, pra gente terminar bem na hora, né? 24, agora 25. Anaílo, ainda tô aqui, viu? Você entrou, me deu tchau lá.
quando eu comecei a live, 9 horas, saiu, né? Fez a egípcia, foi jantar, foi assistir a Tereza Cristina e tá voltando agora com a cara mais lisa do mundo. Eu já tô na segunda hora de live, viu? Pessoal aqui afiado e tô voltando agora com a foto desse cachorro. Deixa tá. Questão 25. Vamos terminar. Menino, tô com dor nas costas. Em casos específicos na legislação, é permitida a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos em títulos da dívida pública estadual e municipal. Professor, olha, eu acho que essa dificuldade, eu acho que todo mundo tem. Vê se vocês concordam comigo. Quando cai questão de dívida, endividamento, operação de crédito que envolve lei de responsabilidade fiscal, geralmente os alunos tremem na base. Por quê? Porque é uma parte que nem todo edital cobra, é uma parte que nem todo professor dá. Pode pegar, gente, o curso pegue 5 professores de AFA. Peguem as aulas do professor de lei de responsabilidade fiscal. Vejam se a maioria não faz o seguinte: da parte de planejamento, LDO, LOA, da geração de despesa, da despesa com pessoal, da transferência voluntária, da destinação de recursos para o setor privado. Ele até fala de dívida e endividamento, ele fala do artigo 29 ali, mas depois ele pula lá para a transparência. Vejam que não é todo edital que cobra essa parte de operação de crédito. Não é, Santos? Santos, ó. WS. É uma parte mais decoreba, gente. Não tem para onde correr. E aí você vai pegar os artigos 29, o 30, o 34, o 35, tá certo? Que trazem das operações de crédito. O 40, o 43. Essa questão, gente, está errada. É justamente o artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É vedado a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes geral e próprio em títulos da dívida pública estadual e municipal. Então, gente, essa parte, sinto muito, é decorar. Não tem nem como a gente facilitar. Por quê? Porque você não tem tantas questões, você até tem, se você for pegar uma prova de direito financeiro, de auditor, que cobra mais essa parte. Gente, então eu não tenho outro recado a dar a não ser decorar. Tá certo? E lembrem-se, nem todo edital traz essa parte de operação de crédito, de operações do Banco Central, tá certo? Nem todo edital traz isso. Agora, se o edital trouxer dívida e endividamento, você tem que saber, porque pode ter certeza que o artigo 29 vai cair, o artigo 33 e 34 vão cair e o artigo 43 vai cair. Essa questão do artigo 43, tá certo? Errada porque não é permitida, é vedada. Tá vendo? Vocês até concordaram, eu sei, gente, porque eu estudei AFO há muito tempo e eu tô estudando até hoje. Então, tipo, às vezes eu tô elaborando questão, às vezes eu pego um concurso que quando traz essa questão, eu digo assim, porra, lá vai, eu tenho que me lembrar. Porque não é uma questão do meu dia a dia, eu não trabalho todo dia com isso, eu não fico lendo a lei de responsabilidade fiscal todo dia, então eu tenho que forçar um pouquinho para poder lembrar, porque quando cai, gente, é letra de lei. Não tem, é lei seca, tá? Então eu até dei uma dica, fizeram até umas perguntas nos stories com relação à lei de responsabilidade fiscal. Já que a gente terminou, eu vou dar essa dica. Gente, lei de responsabilidade fiscal é lei seca. Tente ouvir por áudio. Tem muito aí, você bota o áudio dela, né, pra ficar ouvindo pelo fone de ouvido. Tentem não ler todo na íntegra. Vão escutando por blocos. Planejamento, você vai escutar dos artigos 1º ao 13. Depois você vai para geração de despesa. Aí você vai ver do 14 ao 18. Depois você vai para despesa com pessoal. Você vai do 18 ao 24. Aí depois você vê uns blocos isolados. Transferência voluntária, 25. Destinação de recursos para o setor privado, 26. Endividamento, 29. Essa parte de Banco Central, do 29, né? Banco Central, operação de crédito, você vai ter que pegar, gente, do 29 até o 47. É letra de lei pura. Letra de lei pura. É ler, reler, ouvir, fazer questão no que concursos ou no TEC, enfim. Se você quer o filtro ideal para dívida e endividamento, você vai lá no que concursos, coloca disciplina, lei de responsabilidade fiscal, assunto dívida e endividamento. Lembrando que o que concursos agora está com um novo filtro, leis, né? Então, quem usa o que concursos sabe que tivemos uma novidade. Agora nos filtros você pode colocar a própria lei, lei de responsabilidade fiscal.
tá certo? Gente, o que concursos tá lindo. Eu sou assim, eu faço essa propaganda de graça mesmo, não ganho nada deles. Pra sempre eu vou usar o que concurso. Eternamente laranjinha. Eu amo o que concurso. A mesa de estudos dele, gente, tá maravilhosa. Você agora consegue fazer marcação das questões. Você seleciona, tipo, no enunciado, você faz uma marcação e ele fica salvo numa abazinha do lado ali, abaixo do cronômetro. Tá a coisa mais linda. Eu amo o que concursos. Tá certo? WS colocou assim, verdade, professor, eu fico lendo a LRF sempre. Vai entrando por osmose. Quando lê na prova, uma palavra errada soa estranho. Exatamente. Principalmente com essa parte de dívida e endividamento. Por quê? Porque é uma parte que não tem muito o que eu inventar. Não tem como nem eu facilitar. Você vê que não é uma parte que nem todo material tem esquema, nem todo material tem mapa mental. É porque é letra seca pura. Diferentemente de quando a gente trabalha de despesa com pessoal, que a gente tem quadro resumo, geração de despesa, que a gente faz um esqueminha aqui e acolá. Com operação de crédito, gente, é letra de lei. Tá? Tem alguma dúvida, gente? Antes de encerrar a live, faltam uns 5 minutinhos aí, vamos tirar as dúvidas. Lembrando que esse simulado foi do pacote de simulados do ano passado e eu tô com esse projeto de simulados novos de 2020, tá? Eu tô fazendo, o valor é 60, tá bom? Tem a publicação aí no meu feed, quem tiver dúvida, vai lá no meu feed, procura a publicação da venda de simulados 2020. É um pacote com 6 simulados, todas as questões inéditas, eu estou elaborando todas as questões nesse estilo aqui. Pesado, que é para você errar no simulado e acertar na prova, tá certo? Estilo CESP, estilo certo e errado, são 6 simulados, cada simulado com 15 questões e eu já estou na 4ª rodada, tá? Já estou publicando o 4º simulado para quem comprou. Próxima semana tem o 5º e o 6º, pronto, eu encerro, tá certo? Lembrando que dessa vez os simulados estão vindo comentados não só em PDF, como os vídeos. Eu estou gravando os vídeos comentando. Então você tem o PDF. Nas terças e quintas eu solto o PDF sem comentários. Nas quartas e sextas eu solto o PDF comentado e os vídeos eu gravando, explicando questão por questão, tá? Que aí, claro, se você gosta de videoaula, você confere. Se não, o PDF comentado é o suficiente. Mas aí eu faço das duas maneiras, tá certo? Então, Leão, entre em contato aí, chamando o direct que eu mando pra ti. Tá certo? Como adquirir. É super fácil. Ou você paga pelo PagSeguro, com cartão, ou você faz transferência no Nubank, Bradesco, PagSeguro, enfim. Isso é o mais fácil de se resolver, tá certo? A disponibilização é imediata, logo após o pagamento, e eu estou publicando aos poucos, tá? Na próxima semana já vai ter os 6 simulados, e ele é disponibilizado via Google Drive. Lembrando que o acesso é permanente, você recebe e fica pra você. Eu não vou cortar o acesso, não. Você pode baixar, inclusive, baixa os vídeos, baixa os simulados, tá certo? Fica para você o acesso. Ele é permanente, tá bom? Então, boa noite. Obrigado por ficarem até agora. A live vai ficar salva no IGTV e vou colocar também as 2 lives no YouTube, tá certo? Vou tentar juntar os 2 vídeos para ficar um vídeo só de 2 horas, tá bom? Então, obrigado. Boa noite. Gente, são 11 da noite vocês aqui resolvendo questão inédita, pesada comigo. Eu amo. Podia ter uma pessoa aqui, eu estava feliz, tá? Então, obrigado de verdade mesmo. E na próxima semana eu volto com um novo simulado pra gente comentar. Ou na quinta ou na sexta. Eu costumo fazer no final da semana. Até porque eu também tenho que estudar e eu tô estudando, tá? Então, pretendo fazer outro concurso aí em breve. Mas vai dar tudo certo. Obrigado. Boa noite. Até semana que vem, tá? Quem quiser adquirir o material, o PDF, simulado, entra em contato comigo no direct. Que a gente conversa, a gente faz desconto, a gente negocia.